E aí, cambada? Esse é o podcast do Rei Grifo. O problema consiste no fato de que, sempre que se aponta um monstro a um bruxo, este, em vez de pegar a espada e acabar logo com ele, põe-se a meditar e a se questionar se aquilo é digno ou indigno, se não ultrapassa o limite do possível, se não é contrário a seu código e se o monstro é realmente um monstro. Como se isso não estivesse claro desde o primeiro momento. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o conto O Limite do Possível, que é o primeiro conto do livro A Espada do Destino, do Andrzej Sapkowski, que é o segundo livro da saga do bruxo Geralt de Rivia. Esse foi um livro que ele foi lançado em 92 na Polônia, é importante falar que é em polonês, e traduzido aqui no Brasil pelo Tomasz Barkowski, direto do polonês. E ele foi lançado aqui em 2012, foi até antes da edição em inglês. Esse é um livro que já foi adaptado, não um livro em si, mas o mundo já tem vários jogos. Eles se passariam após todas as histórias dos livros, tecnicamente. E atualmente teve uma adaptação na Netflix da série, teve a primeira temporada, fez bastante sucesso, né? E a série, ela é uma adaptação da literatura mesmo. Ela adapta, inicialmente, tanto que a primeira temporada ela é uma mistura de contos do primeiro e do segundo livro, tentando unir eles em uma história só, né? Sim. Você disse até que talvez tivesse um pouquinho do terceiro. Sim, definitivamente. Ele tem um pouco do terceiro. Porque o terceiro livro, ele é o primeiro que começa como um romance mesmo, e começa uma história linear, sem ser em formato de conto, que é uma história contínua, com vários personagens, alternando o ponto de vista, tudo isso. E a partir do terceiro livro, a gente começa a acompanhar mais ou menos a história da Ciri. Um acompanhamento mais incisivo, que é a história... É aquela história que a gente, pra quem viu a série, é tipo a história da queda de Sintra, e a Ciri fugindo, e tudo aquilo. Na série, eles decidiram começar com essa história e retroativamente ir contando sobre a história do Geralt e da Yennefer e dos outros personagens, né? Do Jaskier, todo mundo. Só antes de começar o podcast, a gente testou um novo formato. Muita gente reclamou. Sim, o pessoal não gostou. Inclusive minha mãe. Sim. Então se minha mãe reclamou, eu tenho que voltar. É. Não, mas a gente pensou em como seria um formato talvez adequado. E a gente decidiu não ficar mais com a parte sem spoilers. A parte que a gente fala a nossa opinião, a gente vai deixar pro fim, depois da discussão. A gente ainda vai tentar dar um resumo do livro sem spoilers, mas a gente não vai fazer uma discussão sem spoilers inicialmente. A gente vai direto pra discussão com spoilers, porque aí a gente pode falar mais livremente. E é muito mais fácil editar. Sim. Definitivamente. E sobre o que é? Essa é uma noveleta, né? Não chega nem a ser, eu acho que um conto, porque é bem grande. Eu acho que a maior parte das histórias do Witcher acabam se enquadrando como noveleta. Ou até novela, não sei. Não, novela não sei se chega, mas porque novela já é bem grande. Novela, tipo um livro como Tropas Estelares era uma novela. Eu Sou a Lenda também é uma novela. Eles já chegam a ser bem maiores. O Witcher, como ele tem assim, sei lá, 4, às vezes 5 histórias por livro, aí acho que ele tá mais pra uma noveleta. E definitivamente muito maior que um conto. Esse mesmo, acho que inclusive esse talvez seja um dos maiores contos. Quem já leu até agora do Witcher, né? Do Witcher, sim. Definitivamente. Um dos maiores histórias até agora. Como que é, então, o limite do possível? Nesse conto, a gente acompanha ainda o Geralt, que continua sendo o personagem principal, né? Afinal, é a saga dele, né? O Geralt, o bruxo, ele é abordado por um sujeito chamado Borsch. E o Borsch, ele anda com 2 guerreiras como guarda-costas. O Borsch fala para o Geralt que ele quer viajar junto com o Geralt por um tempo, e ele parece um cara assim bem interessado nele, né, inicialmente, e ele parece um sujeito muito culto, muito rico, mas ao contrário da maioria das pessoas nessa condição, nesse universo, ele não tem nenhum preconceito em relação ao bruxo. Eles começam a viajar e aí eles acabam descobrindo sobre uma caça a um dragão, e que um rei está premiando quem for capaz de liquidar a fera, né? E quando o Geralt sabe que a Yennefer é uma das pessoas que está atrás desse dragão, ele se junta ao séquito dos matadores de dragão em busca da criatura. Ele, o Borsch e suas guarda-costas.
É importante falar que se você está aqui, agora já vai ter spoilers. Ele só se junta por conta da Yennefer, né? Por várias vezes o Borsch fica, não, vamos lá, e aí? Daí quando ele fala Yennefer, ele, tô indo então. A gente vai discutir depois as diferenças da série, porque a série adaptou esse conto em um episódio completo, praticamente, né? O episódio, até caso você queira revê-lo, alguma coisa do tipo, ele é o episódio número 6, que chama Espécies Raras. Então, na série ele é muito mais direto, né? O Borsch chega pra ele e fala assim, eu soube que estão caçando um dragão, eu quero participar dessa caça, vamos comigo? É meio que bem assim. Sim. Nesse aí, eu entendi... Tem uma cidade sitiada, ninguém pode sair sem o... Não, mas não é nem sitiada, né? Ninguém pode sair pra uma estrada sem um passe livre. Sim, mas é um negócio mais interessante. Quando eu li pela segunda vez, porque essa foi a segunda ou terceira, acho que foi a terceira vez que eu li o conto. Esse é o meu conto predileto, eu acho, do Witcher inteiro. Já tô falando o final, né? Droga, desculpa, já tô falando a avaliação. Mas quando o Borsch chega, ele tá manipulando o Geralt. Ele tá falando assim... Não, primeiro porque o Geralt se sente acolhido por ele ser um cara que não é preconceituoso com bruxos e tal. Aí ele fala assim, você quer viajar comigo? Aí o cara assim, só do fato de você não me odiar, já tá bom. Já tá bom, eu já aceito. Já se contenta com pouco, né? Aí o cara fala assim, tem uma taverna que eu conheço, que tem uma comida excelente. Só que assim, ele tá manipulando a direção que eles estão indo, na verdade, né? Aí ele, não, então vamos lá. Aí ele vai lá, faz mó festa lá, eles enchem a cara, né, tal. Eles até dão uma palhinha disso na série. Mas, aí depois quando eles saem de lá, ele fala assim, não, agora a gente vai pra não sei onde, não sei o que. Aí, meu Deus, nossa, sem querer a gente tropeçou aqui nessa caçada ao dragão. Vamos nessa, né? Tipo, e eles encontram o Jaskier, né? Que ele também tá na cidade com uma viúva que acabou perdendo a caravana que tava indo matar o dragão. Sim. A história é que, assim, ele fica falando assim... Geralt, você não gostaria de matar o dragão? Você não é um bruxo, você não é um caçador de monstros? E o Geralt fica falando, não, é diferente, não sei o que, eu não caço dragões. No livro é mais detalhado, né? Ele fala por que ele não caça os dragões. É porque, na verdade, os bruxos, eles separam os monstros entre o que seriam criaturas sencientes, criaturas assim... A senciência é você ter noção de si mesmo, né? Dizem que poucos animais mesmo são sencientes. A maior parte dos animais que conseguem se reconhecer no espelho, eles são considerados de certa forma sencientes. Em geral tem, acho que golfinhos, gatos em algumas situações e algumas coisas assim. Papagaios. É estranho, né? Esses animais. Mas vocês podem ver, né? Que golfinhos e papagaios são grandes exemplos de animais bastante inteligentes. A senciência, então, seria o que ele separa pra, assim, esse é um monstro que eu caçaria, esse é um monstro que eu não caçaria. Por outro lado, eu já vou fazer um adendo aqui, assim, que o Geralt, ele aceita caçar vampiros, e vampiros são criaturas sencientes. E assim, por mais que ele use a desculpa, isso aqui talvez seja uma falha nessa moralidade dele. Na verdade, eu não acho que seja nem isso. O que é? Pelo que ele fala, é tudo que traz o caos. Sim. Não, mas ele fala... Mas ele ao mesmo tempo fala, não, eu sei que dragões são os maiores causadores de caos. Sim, ele fala, definitivamente a gente pode considerar eles como agentes do caos. Mas só que ele também fala assim, que ele precisa proteger os indefesos. Não, mas mas eu acho que é mais de um ponto de vista ecológico aqui, porque ele fala sobre o fato dos dragões terem sido caçados até quase a extinção. Porque ele fala... Tem um outro conto, que um dos primeiros contos que a gente leu, não sei se você lembra, ele tem uma fala assim, que ele fala, os dias estão cada vez mais difíceis para um bruxo, não sei o que. Ele fala, você chega num local, aí ele fala assim, aí tem um dragão, e aí você fala assim, vocês querem que eu casse o dragão? E aí, não, é o dragão predileto da princesa, você vai fazer isso, não sei o que. Ele já caçou dragões, provavelmente, pelo que eu entendo, assim, que é deixado isso de certa forma meio subjacente na história, né? E ele meio que se arrepende por isso. É que depois isso é muito explorado em muitas histórias dele, em outras situações. Mas eu acho que ele caça mais o que causa grande destruição, ou morte, etc. E até nesse ponto eles... Que sai do equilíbrio. Isso. E nesse ponto eles falam... Pelo que eles contam da história do dragão, ele vai ficando puto, porque... Assim, o dragão apareceu, ele começou a comer umas ovelhas e tal, e aí, tipo, os caras envenenaram o dragão. Eles fizeram uma armadilha, né? Com uma ovelha. Eles pegaram uma ovelha e encheram de tudo que eles acharam que pudesse ser envenenador. O Come Cabras fez isso. O Come Cabras. Ele liderou, os aldeões fizeram isso. Mas os caras, cada um jogou alguma coisa lá na ovelha. E aí, inacreditavelmente, o dragão caiu na isca, comeu a ovelha envenenada. E aí ele, em suas dores de envenenamento, ele começou a atacar
aleatoriamente as coisas, assim, tipo, começou a soltar fogo, etc. E isso acabou virando uma justificativa pros caras irem caçar ele mesmo, né? Porque inicialmente eles não estavam caçando ele no momento que ele só tava aparecendo lá. Na verdade, até as pessoas estavam meio céticas quanto à aparição desse dragão. E aí o Geralt, ele até discute com o Borch, né? Eles falam sobre os dragões serem raros, sobre os tipos de dragão que existem. E aí tem uma das grandes partes de revelações, assim, da história, porque ele fala assim, e aí tem os dragões negros que são os mais raros, né? Aí o Borch fala assim, não, os mais raros são os dourados. Aí o Geralt fala, não, isso é lenda. Aí ele assim, não, mas poderia existir, não sei o quê. Aí ele fala assim, não, se existisse ele seria uma anomalia, assim, uma mutação, né? Afinal, o que seria lenda e o que seria real, né? Sim. E a gente sabe que tem algumas lendas que são baseadas em alguns fatinhos reais. Sim. Que são algumas histórias que foram aumentadas. Se bem que essa história aí seria, tipo, meio que uma variação de uma criatura que existe, que todos eles deixam bem claro que existe. Então eu não acho tão difícil de acreditar. E até tem uma frase que ele fala assim, mas aí seria uma mutação. Então. E mutação em geral não sobrevive na natureza. Tem até uma discussão, né? Porque na verdade o Geralt também é uma mutação, só que enquanto ele é uma mutação induzida, o dragão teoricamente seria uma mutação genética, natural, né? Que ocorreu por um acidente, por algum motivo qualquer, né? Na verdade, por que existe isso? Porque quando eles acabam entrando na caçada, que era a intenção do Borch, que o Geralt acabasse entrando na caçada, mas assim, aí foi um golpe de sorte, aí voltamos vamos voltar naquela parte ali, que é quando eles chegam lá, e o Geralt tá, tipo, ainda não quer entrar na caçada, tá relutante, tá indiferente, blá blá blá, eles só querem passar pela ponte inicialmente, né? Que os guardas não deixam passar porque só quem tem o passe pra ir é caçar o dragão, etc. Quando eles falam que a Yennefer tá no grupo, eles falam assim, aquela feiticeira, como que era aquela feiticeira? Aí ele assim, tal. E aí ele, e ela tinha um cavalo assim? Aí ele, O guarda fala, sim, tinha isso. Aí ele falou, beleza. Aí ele assim, aí ele já tenta instantaneamente, subornar o guarda. Ele oferece o dinheiro que ele tinha ganho no começo da história, quando ele tinha matado lá aquele bicho, não lembro o que é agora. Mas é engraçado porque o Borch, aí ele começa a elogiar o guarda, né? Falar assim, não, que você é um... Você é um cara muito esperto. Muito esperto. Essa posição que você tem agora, não, certeza que você vai ser promovido. Com certeza, você vai ser promovido. É bem engraçado. E o Borch acaba pagando pra ele também, né? Sim. Aí no fim das contas eles conseguem passar por lá. E o Geralt, na verdade, ele tá indo só, assim, obstinadamente porque ele quer encontrar a Yennefer. Eles encontram o restante do grupo é formado por um monte de caçador de dragão, lá tem os anões, tem os rachadores, né, etc. Isso. E a Yennefer. E aí quando ele encontra a Yennefer, eles estão em más condições um com o outro, né, tipo, não deixa claro qual foi a última interação deles. Pelo que eu entendi, foi a do conto mesmo, do gênio. Teoricamente eles tenham ficado um pouquinho mais tempo depois juntos, e aí depois o Geralt largou ela. Por isso nada. que ela ficou puta. E é bem diferente da série, que ela tá bem brava com ele, né? Uhum. E na série ela tá ok. Mas não, ela tá meio brava ainda, assim. E ela fala um negócio meio parecido também pra ele. Eu achei que não. Não parece. Que ela fala assim... Não, que ela fala assim, quer dizer que... não, ela fala um negócio assim, nossa, por que quando eu encontro um bruxo... tem razão, ela fala exatamente o oposto. Porque ela fala, passei a vida inteira sem encontrar nenhum bruxo, mas aí depois que eu conheci o primeiro eu não consigo me livrar dele. Porque na série dá a entender que eles se encontraram várias vezes depois e um abandona o outro em vezes... Alternadas. Deixem um pé de igualdade ali. Porque assim, eu não sei porquê, quando eu tinha lido as outras vezes, eu tinha meio que a impressão que a Yennefer largava o Geralt. Só que aí, claro, nessa história, aí eu percebi que tava claro que, tipo, ele que tinha largado ela, né? Na manhã seguinte já ele larga ela. Ele vai embora? No do Último Desejo? Isso tem no conto? Não, mas nesse aqui ela fala. Naqueles interlúdios que tem no primeiro livro, ela também aparece, né? É que os interlúdios a gente não sabe quando se passa. Sim, eles são bem depois. Mas ela também é meio assim com ele naquela situação. Eles não estão juntos, sem nada. Eu imagino que seja depois até. Eu acho a relação no livro um pouco mais real, apesar de eu achar que ela tá muito raivosa pra quando se passou 5 anos. Thaís vai saber. Ainda mais se você for pensar que ela tem, tipo, 200. 5 anos seria, 5 anos não é nada pra ela. Se fosse pra mim, beleza. Pode ser, então. Pode ser assim, foi mês passado. 5 anos é pouca coisa, assim, pra eles. Tipo, o Geralt, eu não lembro quanto que eles têm de idade. A Yennefer tem, tipo, 200 e o Geralt tem também, acho que 100 ou mais de 100. Mas eu acho que
Algumas coisas que eu não gostei. O fato de não ter o outro feiticeiro, que é na série. Na série, que é o Dorgarei. Não sei como é que se fala isso. Dorregarai. Dorregarai. Sei lá, eu sempre falo assim, Dorregarai. A pior parte, eu acho que é a relação dos dois também. Nesse Nesse capítulo. Não. Eu acho, assim, o pior desenvolvimento foi esse capítulo da série. Do relacionamento dos dois. Não, a série foi fraca. Parece muito... Como eu vou dizer? É que assim, eu sou suspeita que eu não gosto do Henry Cavill como ator. Uhum. Por mais que ele não tenha que interpretar emoções, quando ele interpreta na série, está errado. É como se ele estivesse interpretando a emoção errada. Por exemplo. E não é só disso. No Superman também é assim, de vários outros filmes é assim, mas aí é um problema meu com o ator, né? Então já começa aí. Eu tenho que falar isso. E um outro ponto tem uma cena sem noção deles lutando contra as outras pessoas na caverna, contra os rachadores e os... Que eles se beijam dragões, que eles se beijam no meio da luta e você fala, que merda é essa? A situação é bem diferente aqui, né? É ridículo isso. É muito ruim. No conto, os personagens são muito melhores. O Wake de Desnelli, que é o cavaleiro... Nossa, sem noção isso. Porque ele é assim... Ele parece um bobão, né, na série. Sim. E os caras falam assim, ele é tipo um cara pio e fanático, mas ele é um cara extremamente perigoso, sabe? E o que eu acho muito engraçado nessa noveleta, ou conto, não sei, é que existe uma concorrência, que todos ali são matadores de monstros. Os rachadores e os anões, eles são especificamente matadores de dragões. Sim, e eles ficam bravos, tanto eles quanto o Geralt, com esse Ike, porque eles falam assim, principalmente os rachadores, os anões, eles não são ricos. Sim. Eles meio que, eles matam e comem com aquele dinheiro, é meio que isso, é a sobrevivência deles mesmo. Eles contêm pão, né? E esse Ike, Ike. Sei lá. Ike Batista. Ike, Ele simplesmente vai, mata e não cobra nada. Ele acha que é um trabalho sagrado, né? Então ele fala, o Witcher fala que ele é o pior tipo de concorrência, que ele é a concorrência que não cobra nada pra fazer o mesmo serviço. E eles estão bravos também porque a aldeia se virou sozinha. Sim. Como eles ousam se virar sozinhos? Eles vão precisar mais da gente. Eles envenenam o dragão. Não, eles ficam putos porque deu certo a ideia idiota deles, né? E no fim das contas não dá certo. Deu certo teoricamente, né? Eles não sabiam, né? Porque no meio, ali, quando eles estão discutindo, e aí, quem é que vai lutar contra o dragão ali dourado? Aí tem essa parte. Quando eles chegam finalmente, em determinado ponto do caminho... Que o Borch some e as meninas também, né? Sim. Eles são interpelados por um dragão dourado. Isso. Que era pra ser o dragão mais raro ou inexistente. Que a gente descobre depois que é o Borch. Que é óbvio, né? Ok. Desde o começo ele estava manipulando o Geralt pra levar ele junto intencionalmente, né? Sim. Até pra ajudar, né? Contra os humanos. Sim. Porque assim, o Bor, apesar do dragão ser, tipo, extremamente capaz ali na situação, eles ainda estavam numa situação de risco porque tinha uma quantidade absurda de gente, né? E pior que o dragão, ele quase apanha ali dos camponeses também. Que eles vêm correndo nos seus carroções e eles ficam jogando redes no dragão e aí, tipo, eles conseguem derrubar, né? Até que chegam as guerreiras, né? As... Zerricanas e... Não, elas lutam. Nessa situação, aí a Yennefer também... Eles estão presos, né? Ele, o Jaskier e a Yennefer. Sim, é que na discussão, ele, o Jaskier, a Yennefer e o Dorgarai, eles meio que acabam falando assim, não, a gente não pode matar o dragão dourado. E todo mundo, não, vamos matar o dragão. Sozinha, na verdade, né? Hã? A Yennefer, ela queria matar sozinha. Sim. Pra pegar tudo. Aí eles amarram ela por conta disso. Sim. E ela que acaba prejudicando o Geralt, que ela que ataca ele, percebendo que ele ia ajudar o dragão. Ela acaba mudando de lado por causa do filhote. Isso, por causa do filhote de dragão. Que ela percebe que o dragão dourado, ele tá ali pra proteger o filhote. Sim. E tudo que ela queria com o dragão é que ela descobriu que tinha uma pessoa que poderia reverter a infertilidade dela. E com isso, ela precisaria de muito dinheiro. E ela pensa, um dragão dourado vai me dar todo esse dinheiro. Não, um dragão, inicialmente. Um dragão. Quando é o caso do dragão dourado, ela acha que isso que vai resolver, né? Na série eles trocaram que ela precisava de um coração de dragão pra isso, né? Mas de qualquer maneira o Geralt também fala pra ela, não, mas você sabe que isso é mentira. Tipo, mesmo essa pessoa tá te enrolando também, sabe? Tipo, um charlatão, alguma coisa assim. E é uma situação meio parecida também. É que ela quer acreditar muito ainda nisso, né? Sim. É que assim... Ela já tentou com o gênio, agora com o dragão. É que a história é que
as feiticeiras, elas abrem mão de serem férteis em troca da magia ali, né? Não é nem que ela queira ter um filho, né? Ela fala. É que ela quer ter a opção, se ela quiser. Sim. Acho que em termos ela quer, porque o negócio é o seguinte, ela viveu 200 anos. Então ela já deve ter feito de tudo, mas, tipo, o que ela não pode ter feito era ter um filho. Em termos, eu tenho uma amiga que ela nunca teve vontade de ter filho, e ela teve um problema no ovário e precisou tirar. E com isso, as chances dela diminuíram. E mesmo assim, ela ficou triste, porque ela pensou, agora, se eu um dia vier a querer, a chance vai ser bem difícil. Uhum. E acho que é a mesma coisa que a Yennefer também. Depois de tanto tempo assim, ela fala assim, puxa, será que eu não deveria ter opção? A ter opção talvez, às vezes, acaba virando ter filho, se a pessoa pensa muito nisso. Porque aí, no fim das contas, se ela consegue uma situação de... agora eu tenho opção, então eu opto por não ter. Tipo, depois de ter todo o trabalho pra ter a opção, sabe? Uhum. É meio bizarro. Então tem um rei que vai junto com eles no livro, e ele tem uma caravana. E esse rei, ele tá querendo o dragão, ele na verdade ele nem quer o tesouro, ele só quer o dragão. Por conta de uma profecia que os nobres de um outro reino ressuscitaram, apenas porque ele queria se casar com uma princesa. Na verdade... Eles não queriam, na verdade, que eles casassem. Ele queria anexar esse reino. Ele tinha a idade certa pra casar com a princesa que também era solteira desse reino. Os caras não queriam que ele casasse, assim, só por casar. Tipo, falar assim, quer casar? Beleza. Não, é que... Aí eles falam assim, não. Tem uma profecia que diz que pra casar com ela tem que... trazer um dragão morto, coisa do tipo. Aí, assim, os caras falaram assim, ele podia simplesmente dominar outro reino, mas ele tava tentando fazer isso, que parecia ser mais fácil. Porque fazia muito tempo que ninguém via um dragão. Aí, tão raro que é. Como o dragão apareceu, ele falou, sei lá, né? E ainda tá envenenado, vamos lá. Vamos lá. Mas o rei é um ótimo personagem, o Nidamellir também, porque quando chega no fim... Tipo, ele tem uns conselheiros, são cretinos e tal, mas quando chega no fim ele fala assim, vamos embora daqui, desse jeito eu vou acabar morrendo, não vou conseguir fazer nada. Aí os caras falam pra ele, mas e o reino? Você não vai querer casar com o reino? Assim, eu domino o reino à força, e eu caso com ela, e quem falar o contrário eu mato, grande coisa, sabe? E os nobres não queriam ele porque parece que ele é bem rédeas curtas, assim, com os nobres, e ela não. Ela deixa à vontade, a princesa. Aí o pessoal até fala, assim, no fim, nossa, esse garoto foi quem cresceu mais nessa caçada. Aí alguém fala assim, mas eu não gostaria de ser súdito deles. Sim. Dorregaray é outro personagem muito bom também, que é o feiticeiro ecologista, porque ele chega já xingando o Geralt, né? Aí ele fala, você é aquele assassino de espécies raras e não sei o quê. E aí eles entram... Ele até entra em várias discussões com o Geralt, com a Yennefer, né? Com um monte de gente. Mas ele é feiticeiro que ele considera que os caras caçarem monstros ou matarem monstros é um crime. Tanto que tem um conselheiro do rei, que é o que mais fala, que é bem chatinho, que é o Gillenstein, sei lá como é que se fala isso. Ele fala assim que, beleza, o bruxo, alguns monstros ele não mata, mas o Dorregaray... qualquer monstro pra ele é bom. A situação é que, assim, aí a Yennefer fala pra ele assim, não, mas se não fossem os bruxos e a eliminação dos monstros, a humanidade nunca teria evoluído, porque é só a criação de centros bem protegidos, como cidades e tal, que faz com que... Aí o Dorregaray usa a melhor desculpa aí e fala assim, mas as cidades estão cheias de doença do mesmo jeito, e as pessoas morrem muito mais lá do que no campo por causa de monstros, sabe? Ele fala, idiota essas... Ele fala que a cada 10 crianças, 2 ou 3 sobrevivem por conta de doença ou por conta de falta de comida e coisa do tipo. Né? Ele fala de tifo, de pobreza E assim, se você continuar na história do Witcher, você descobre assim, que também existem muitos monstros nas cidades, os monstros acabam se adaptando, né? E eles vivem em outros locais, tipo, sei lá, pode ser um monstro bizarro que vive dentro do esgoto, ou pode ser um monstro que se esconde no meio dos humanos mesmo, né? É o caso dos vampiros, por exemplo. Então, os vampiros são monstros, na verdade, tipicamente urbanos, né? Nunca vi o vampiro do interior. Que vai precisar caçar e tem que viajar vários quilômetros. Tem que andar 10 quilômetros de casa em casa, sabe? Tipo, é complicado. Que nem o Homem-Aranha do interior que tem que correr a pé. Porque não dá pra balançar nos prédios. E você gostou? Você falou já que é seu preferido, mas eu tenho que perguntar, né? Gostei.
Eu acho que esse dos contos do Witcher é o meu preferido. Ele é um dos contos que tem mais alta fantasia. Apesar dele, sim, ser muito subversivo, como a maior parte dos contos é, ele é um dos mais subversivos. Porque tem essa história dos caras caçando um dragão e no final, lógico, aquela história de sempre que as pessoas são muito mais escrotas que o dragão. Tem uma luta contra um cavaleiro habilidoso e o cavaleiro toma um pau. E é bem engraçado, porque o dragão deixa todo mundo vivo, né? Na verdade, ele não tá matando ninguém. Ele tipo, quebra a clavícula de um cara, morde o braço do outro, umas coisas assim. Mas é sempre intencionalmente ele tá deixando vivo. Tem anão, tem dragão, tem feiticeiro, tem todos os clichês, digamos assim, de uma história de fantasia. A lá D&D, né? Digamos assim. Não dá nem pra falar que é a lá Tolkien, porque isso definitivamente não é. Apesar da inspiração. A lá D&D. Tem que falar. Mesmo assim, é uma história muito bem contada, muito engraçada, os diálogos são bons. O Geralt é um personagem muito bom nessa, tanto pela obsessão dele com a Yennefer, como pela indiferença dele com o dragão, como ele fica puto quando alguém fala dele de algum jeito, assim, tipo, ele é um cara que, ele não tem sentimentos muito fortes, assim, mas tem umas coisas que são tão fortes pra ele, que, tipo, quando começa a falar que ele é um mutante, alguma coisa assim, ele fica muito bravo, sabe? É que até o conselheiro do rei não quer jogar corda quando ele e a Yennefer estão quase caindo. Eles ficam enrolando pra jogar corda, eles ficam discutindo. Aí quem acaba jogando é o cavaleiro. O Wake. Né? E com isso a Yennefer vai e agradece. Ela fala, você não vai agradecer? Ele, não. Ele acha que eu não devo ser salvo, que ele só me salvou por sua causa, então... Não, ele não fala que ele só me salvou por sua causa, ele salva os dois. Ele fala assim, não deixaria ninguém, aí ele mesmo um bruxo ou uma mulher, não sei o quê. Ele falou assim, apesar que aquele ali eu achar que não tem salvação, aí ele fala, mas você, senhora, eu sei que um dia vocês vão largar as artes sombrias. O cara... E eu gosto dos diálogos, eu gosto tem bastante ação, tem muita ação nesse conto. Eu acho que ele tem todos os elementos muito bons, assim. Mas claramente é um conto pra quem já conhece bem o Geralt. Esse é um problema. Tipo, o conto introdutório do Geralt é o melhor conto se você não conhece o personagem realmente. E esse é o melhor conto se você conhece o personagem. Porque se você não conhece o Geralt, não conhece Yennefer, não conhece o Jaskier... Fica perdidaço. Não conhece o Jaskier, você fica perdidaço. Mas aí além deles, tem vários personagens novos que são interessantes. Tem o Eike, o do Regarai, o dragão, né? O Três Corvos, o rei Nidamir lá... Todos esses personagens são introduzidos agora e eu achei personagens que foram legais, que tem uma boa participação na história. Os anões também, né? Sim. Os rachadores são ok, nada de mal também. Mas é que esses personagens são engraçados. Só o fato, essa discussão deles, se eles salvam ou não os caras quando eles estão pendurados na ponte, é muito boa. É, sabe? Que a maior parte queria deixar que a Yennefer morresse e puxar o bruxo, porque eles achavam que podia ajudar eles a matar o dragão, né? A Yennefer, todo mundo odeia a Yennefer. Porque, na verdade, ela é, tipo, mal educada com todo mundo, quase, né? Sim. E aí, tipo, todo mundo odeia ela e eles têm medo que ela roube sozinha a morte, né? Do dragão também. A gente tem que pensar também que tem até uma fala que um dos rachadores, o Borholt, né, que é o grande líder, que ele fala que, pelo jeito, nesse mundo eles estão acostumados com mulheres que são submissas. Sim. Então a Yennefer não é submissa. Sim. Então, por isso também que eles não gostam dela. É que eles não conhecem muito as feiticeiras em geral, né? Porque todas as feiticeiras são desse jeito, né? Acabam sendo... Eu até falar pro Três Corvos assim, eu gosto muito dessas suas meninas, elas não falam nada, não sei o que lá. Né? Só porque elas não falam a língua deles, na verdade. Mas enfim, eu gosto bastante desse conto, eu acho que ele é um pouquinho longo, talvez, mas eu acho que ele é muito bom, ele tem várias pontuações separadas importantes. Eu acho que esse conto poderia ser até estendido, se fosse mais explorado todos os backgrounds, essas coisas, e poderia virar um romance completo mesmo, do Witcher. Só que ele ia ser, assim, essas peças separadas, né, que não fazem parte da história principal. Assim, indiretamente faz, né? Tem todo mundo, tem todos os personagens. Tem a Yennefer, tem o Geralt, tem o Jaskier. O Jaskier é um personagem sempre bom pra caramba, né? Ele é um dos poucos personagens que na série também é muito bom. Era isso que eu ia falar. Eu não era tão fã do Jaskier. Eu comecei a gostar dele por conta da série. Você não consegue imaginar outro cara agora? Então eu sempre agora imagino o ator que faz Jaskier como Jaskier. Não sei, é que eu tinha a imagem do personagem do livro, do Jaskier, não sei porquê, um cara com um chapéu meio... Sabe aquele chapéu meio mole, assim, de lado, assim, meio de bardo mesmo? Sei. Ou de nobre. O cara da série é diferente, né? Ele não usa nada do tipo. Eu achava que o Jaskier ia ser um cara mais, assim, escandaloso, talvez, assim, tipo de roupas e tal. Mas... E eu imagino que você recomenda.
Sim, com certeza. Recomendo bastante. Eu acho que, assim, pra quem é fã da série, pra quem é fã do personagem, eu acho que é o conto que eu mais recomendo, talvez. Esse e alguns outros, assim, mas esse... ler alguns outros antes pra conhecer o personagem, talvez, e depois esse. Sim. Eu acho que ele é um dos mais legais, assim, e pra quem é fã de fantasia, também é o que eu mais recomendo, com certeza, assim, quem é fã de fantasia, o pessoal chama de fantasia baunilha, que é a fantasia mais base, assim, tem D&D, quem é fã de baunilha... Meio gourmet isso, né? Meio coisa de gordo, né? Que baunilha Eu penso em sorvete de baunilha, que é base pra um monte de coisa. É que em inglês também falam isso, né? Que é o vanilla, né? Que eles falam que é o sorvete mais sem graça e tal. Então, mas pra quem gosta desse mais básico, assim, eu acho que é um dos que mais subverte esse tipo. Usa todos os elementos certos, mas assim, digamos, em ordens contrárias, em locais diferentes e tal. Então, com certeza. E você? Você gostou do conto? Eu gostei bastante do conto. Eu já fiz várias comparações com a série. Eu acho que assim, se você gostou da série, é um ótimo conto pra explorar mais a história. Principalmente você vê a gente até reviu o capítulo pra lembrar o que acontecia ou não, né? Uhum. Mas o que eu gosto muito nos contos do Witcher é o fato de não ser o bem contra o mal. Ser a ordem contra o caos. Você falou isso, eu lembrei de um comentário que eles fazem que claramente é uma referência ao Elric, ao Michael Moorcock. Quando ele tá discutindo com o Borch sobre esse negócio de ordem e caos. Uhum. Na taverna tem uma hora que ele fala assim, não sei o que, ser um campeão eterno. E tipo, o campeão eterno é o ícone do herói da ordem, que é o Elric. Quem inventou esse termo é o Michael Moorcock. E é uma referência mesmo. Então, como eu tava dizendo, eu tenho muita dificuldade em ler livros que é o bem contra o mal. Então, quando eu penso em Tolkien, quando eu penso em Robert Jordan, quando eu penso, sabe, eu leio, mas não é aquela coisa que eu falo, nossa, que legal. Eu não sei, o Robert Jordan pode ser que no futuro, em outros livros, comece a mudar um pouco e tenha um pouco mais de... Porque isso me parece uma coisa muito infantilizada, que é você vê o mundo em 2 tons diferentes apenas. Porque a divisão entre ordem e caos é mais assim. Existe o caos bom e existe o caos mal, e existe a ordem boa e existe a ordem má. Seria isso, né? Sim. Que é isso que é a discussão também do Geralt, até. Que é muito o que a gente vê quando a gente tá jogando o D&D também. Sim. Que é que a gente escolhe, né, uma tendência. E às vezes tem pessoas que falam assim, eu sou bom. Legal. Então você tem que agir como uma pessoa boa. Se tem alguém pedindo dinheiro, você tem que dar. Se tem alguém pedindo comida, você tem que dar. Sabe? Coisas do tipo. Não apenas isso, mas você não pode matar sem motivo, sem estar sendo atacado, você não pode torturar. Esse conceito que a gente estabelece de bom seria a pessoa empática, né? Seria a pessoa que ela consegue se colocar no lugar dos outros e ela sente o problema dos outros e ela tenta resolver o problema dos outros. E a empatia muitas vezes vem com a idade, com o envelhecimento e com o conhecimento, né? Uhum. E é uma coisa que a gente percebe no Geralt também, que ele fala que no passado ele matava dragões e tal, que hoje em dia ele não faria mais isso também. E eu tava falando do D&D, e às vezes quando as pessoas fazem alguma ação que não condiz com o personagem, aí você fica, por que você tá fazendo isso? Não condiz com o seu personagem, você é bom mesmo? Né? E muitas vezes pra pessoa aquilo é normal. Sim. Torturar, tudo bem, uma pessoa boa faz isso. Então, é isso que eu não gosto. Eu acho que conforme a gente... Lógico, se eu lesse esses livros mais nova, provavelmente eu fosse... ok, é legal. Mas atualmente eu não consigo ler mais. E por isso que eu gosto dos livros do Witcher. Porque eles são para um público adolescente ou mais velho. Jovem adulto ou adulto, né? Isso. E muitas vezes eu vejo as pessoas falando, não gostei tanto. E eu acho que quando as pessoas não gostam tanto é porque elas estavam esperando o bruxo ir pra cima de tudo. Matar todos os monstros, não ficar raciocinando o porquê daquilo. Então, não é só por isso que as pessoas podem não gostar. Pode não gostar por diversos fatores, né? Mas o que eu vejo é isso. São pessoas que gostam desse tipo de coisa. Tipo, tem o bem contra o mal. O bem contra o mal e meio que os dois seriam bem claros, bem definidos, né? Tem aquele mal... vilão, né? Até a Robin Hood, que eu gosto muito, acaba tem o assim. Bem contra o mal, mas é lógico, tem alguém que vai ali no meio e tal.
É engraçado, a gente teve uma discussão sobre isso a respeito do Jojo. É bizarro. É outra vez que eu tô citando o Jojo aqui, né? Meu Deus. Não, mas é que assim... Pra quem não sabe, Jojo é um anime, Jojo Bizarre Adventure, um mangá / anime. Isso. Que a gente viu e o Gustavo ficou viciado. Não, sim, ok. Mas é que assim, isso é um defeito do Jojo, que eu vou falar, na verdade, que assim, ele só consegue mostrar quem é o vilão fazendo ele fazer um animal sofrer. Que é uma maneira meio, assim, óbvia e meio barata de criar um vilão. Porque sabe qual é o problema? Se ele não fizesse esse tipo de coisa, por exemplo, os vilões ficariam ainda mais carismáticos. E aí, tipo, as pessoas começariam a torcer mais pro vilão do que pro... Porque, assim, ele enche o vilão de motivação, os caras assim, mas aí ele tem que começar a exagerar no vilão. Tipo, por exemplo, o único vilão que eu acho que não bate em animal é o cara que é o serial killer. A partir do momento que as pessoas estão torcendo pro seu vilão, quer dizer que seu herói não foi bem desenvolvido. Provavelmente, sim. Então não é o problema o vilão, é o seu herói. Sim. Não, mas é que o problema dele é que o vilão dele são muito bons. São sempre muito bem desenvolvidos. E aí, tipo, uma maneira barata de você falar assim, não, mas não esqueça que ele é o vilão. É você fazer ele, sei lá, bater num animal. É tipo Terry Goodkind. Terry Goodkind, pra quem não conhece, é um autor de fantasia. Tem gente que gosta dele, eu acho horrível. Eu acho muito ruim. É o cara da galinha. É o cara da galinha, isso. É o cara da galinha possuída. Tem uma história dele que tem uma galinha possuída por um demônio. E não é ironicamente, não é pra ser engraçado, não é interessante, né? Ele legitimamente acha aquilo maligno. Terrível. O Terry Goodkind, ele tem alinhamentos políticos, digamos assim. Ele quer falar que os vilões dele são socialistas. Só que aí, quando ele começa a apresentar o vilão... É tipo Ayn Rand. É tipo Ayn Rand. E quando ele começa a apresentar o vilão, e aí ele fala que o vilão é coletivista, que o vilão ele tá tentando pensar em todo mundo ao mesmo tempo, que o vilão não sei o quê. Fica meio difícil ele falar que aquele cara é o vilão, que ele tá tentando incluir todo mundo em alguma coisa, ou não sei o quê. E aí o que ele faz? Ele faz o vilão estuprar alguém. Então, todo livro do Terry Goodkind tem estupro. Em todo livro, o vilão estupra alguém. Porque o vilão tem que ser o vilão. Então, tipo, ele tem que deixar claro que aquele cara é o vilão. Pra você não simpatizar com aqueles ideais socialistas do cara, ele vai lá e faz o cara estuprar alguém. É isso. Essa é a maneira barata dele de criar um vilão. Essa é a maneira, assim, cretina de você querer mostrar quem é o vilão e quem é o herói da história. Porque, claramente, você não sabe pensar em mais nada. E por isso que é excelente o Witcher. Porque, assim, ele não tá necessariamente mostrando quem é o vilão ou quem é o herói da história. Tanto que várias pessoas desse grupo meio que trocam de quem é aliado e quem é inimigo, né? Ao longo da história. Principalmente no livro. Na série é muito claro quem é o vilão de cada episódio. Sim. Mas no livro não fica assim. Ele meio que vai... O que eu acho interessante também, eu pelo menos quando eu li uma vez o conto e depois eu li pela segunda vez. Quando eu li pela primeira vez eu falei, nossa, a Yennefer tá meio infantilizada nesse conto, né? Meio bravinha demais. Eu achei que é uma maneira que às vezes homens gostam de retratar a mulher quando estão irritadas, né? Uhum. Mas aí quando eu reli pela segunda vez, eu não achei tanto. Eu achei interessante, assim, porque a Yennefer, ela já é uma pessoa um pouco mais irritável. Sim. Que existem pessoas assim, que se irritam com qualquer coisa. Sim. Não é que ela é irritável, ela é uma pessoa com os sentimentos à flor da pele. Ela não é apenas irritável, ela, tipo, muda... Não é que ela é bipolar, mas ela, assim, quando ela percebe que ela tá afim do Geralt, ela não é uma pessoa que se contém, sabe? Uhum. E a mesma coisa, quando ela tá irritada, ela também não é uma pessoa que se contém. Ela, tipo, solta os cachorros. E ao mesmo tempo, se ela tá feliz ou apaixonada, ela também não se contém. Então, eu acho que é meio que isso, porque tem gente que é assim mesmo. Sim. Simplesmente. Ela é uma pessoa que não fica... Não, parece real. Sim. E aí agora a gente discutindo, eu falei assim, mas 5 anos, ela já não deveria já estar um pouco mais calma? Daí realmente não, porque ela já tem uns 200 anos, né? Então 5 anos pra ela é tipo mês retrasado, né? Olha, eu tô com 30 e eu tô meio desse jeito, 5 anos é mês retrasado. Hoje, no dia que a gente tá gravando esse podcast, hoje é o aniversário de lançamento de 5 anos do Witcher 3 The Wild Hunt. Nossa. Eu não acreditei. Outro dia eu joguei esse jogo no PS4 com as 2 expansões, eu joguei 200 e poucas horas de jogo. E eu não acreditava que faz 5 anos que saiu, sabe? Porque isso aí mudou muita coisa. Beleza, saíram os livros saíram todos em português, saiu a série na Netflix,
saiu um jogo spin-off de card game do Witcher, né? Que Sim. é o do Gwent. Estão pra lançar aí um outro grande jogo, né? A CD Projekt Red, porque, querendo ou não, foi o jogo que explodiu a popularidade da série e dos livros, né? Sim. Então, e faz 5 anos, eu não acredito que faz 5 anos. Pra mim foi mês passado. Será que eu sou um feiticeiro de 200 anos também? Não sou. E outra coisa, assim, que eu acho importante falar já saíram todos os livros em português, isso é bom, assim. A gente reclama muito das editoras que não lançam, e a Martins Fontes lançou todos os livros. Exatamente, ela não só lançou a série principal, como ela lançou ainda um outro livro que é de contos, que é após, né, que é o Tempo de Tempestade, eu acho que é o nome, se eu não me engano. Porque são 7 livros, né, que eles dividiram o último em 2 e acabou ficando 8 aqui. Mas agora acho que tem uma versão única, que é a Senhora do Lago, e mais um livro de contos. E curiosamente, esse livro de contos, ele contém alguns contos que se misturam bem com esses aí. Como vocês podem perceber, eu recomendo também esse conto. Eu acho muito bom. Talvez não seja um livro para um pré-adolescente, talvez não seja o que ele está esperando de um livro de fantasia, ele espere mais batalhas, mais coisas do tipo, mas eu acho que para um público um pouco mais velho, assim, de uns 15, 16 anos, ou pro pessoal mais jovem que queira começar a ler, é interessante. Principalmente por serem histórias mais curtas. Uma coisa que eu queria recomendar, para caso você gostou, é um conto da revista Mafagafo, que chama Tons de Rosa, que é da Fernanda Castro. E ele também, ele conta uma história sobre uma lenda no Brasil, no norte, do boto cor-de-rosa, que as pessoas acham que as crianças que morrem afogadas são filhos de boto. Uhum. Então, tudo bem. E é uma assistente social que chega para desmistificar isso numa cidade. Na verdade, é o retorno dela para a cidade natal, que ela saiu para estudar e voltou no Pará. Mas é uma história de fantasia, ainda assim. É uma história de fantasia urbana, talvez? Urbana, né? Esse conto está na revista Mafagafo, que é uma revista gratuita. Ela já tem 4 edições, cada uma com alguns contos, e o interessante é que ela é uma revista seriada. Quando eu falo seriada, por quê? Sai uma parte do conto por mês. É igual a gente pensar naquelas revistas bem antigas que saíram Conan, né? Saía em pedaços. Ou o mangá, pra quem tá mais habituado a isso, mangá tipo a Shonen Jump, que sai um capítulo por revista. Semana. Que ele sai um compilado de vários capítulos de várias histórias, né? É isso, basicamente. Exato. Lá você pode baixar gratuitamente, apenas compartilhando pelo Facebook, pelo Twitter, de alguma maneira, para as pessoas conhecerem a revista, né? Sim. E é totalmente digital. Tem o formato PDF, PUB e MOB. E caso vocês gostem, também tem como ajudar o projeto. Uma outra coisa também que eu pensei em recomendar aqui, a gente até viu essa semana esse anime, a gente vê bastante anime, como vocês podem perceber. Quarentena, né? Não, eu já via antes. É o Promised Neverland. Muito porque bom. Ele também dá uma mudança, assim, de perspectiva. Eu não posso falar muito, senão vai ser spoiler. O conceito geral, ele é revelado logo no começo da primeira história. São crianças que moram no orfanato. Sim, elas nunca conheceram os pais e elas... Normal até aí. Mas elas só conhecem um adulto, que é a mulher que cuida do orfanato. Todas elas chamam de mamãe. Isso. Esse orfanato ele é completamente cercado por uma floresta. E ele tem uma única saída, que é um portão. E eles são proibidos de ir pra floresta e de atravessar o portão. E eles não sabem o que existe no mundo além dali. Então, e de vez em quando as crianças são adotadas. Sim. Quando as crianças estão chegando perto dos 12 anos, é quando elas vão ser adotadas. Às vezes algumas são adotadas antes, né? Sim, elas vão bem rápido em geral, né? Tipo, é tudo muito rápido, assim. E elas nem conhecem ninguém antes, ela simplesmente, ela foi adotada, vai embora. E sai. E é meio assim. Então, a gente vai descobrindo mais sobre a história conforme as próprias crianças vão desconfiando da condição delas ali e vão tentando investigar o que é realmente que tá rolando naquele orfanato. A primeira temporada tem 12 episódios, como a gente disse, tá no Crunchyroll. Vale muito a pena, mas ele também é um mangá que foi lançado em português. Eu não sei por qual editora, mas eu ouvi falar que o mangá vale muito a pena também. E tá bem mais à frente do anime. E o nosso podcast vai ser uma das minhas recomendações, não vai ser o anime. Não é o Promised Neverland. Não vai ser o Promised Neverland. Vai ser justamente o conto Tons de Rosa, da Fernanda Castro, como eu disse.
E a gente decidiu por esse conto, por quê? Porque nós estamos procurando algumas opções que sejam gratuitas, que todo mundo consiga ler. Sim, porque a gente tá vendo que tem muita coisa que não tá tão acessível, né, ultimamente. Tem muito livro, muita coisa que tá sumindo um pouco, né, da internet, pra comprar mesmo, assim, e tá difícil de achar algumas coisas. Então é isso, a gente quer ir atrás de um material mais acessível, e melhor ainda se for de autor brasileiro, né? E tem contos muito bons, esse é apenas um dessa revista, mas os outros são também muito bons. Caso você goste também, tem um Catarse, que é mensal do projeto, que é possível ajudar e com isso melhorar o projeto, a qualidade e a profissionalização dos autores. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima. Até mais.